Você já percebeu que a magia é real no mundo de Bluey? O mais curioso é que só alguns personagens conseguem usá-la. E não é só uma brincadeira, pessoal. Ao longo dos episódios de Bluey, há fortes indícios de que a família Healer, aparentemente, tem algum conhecimento estranho de como a magia funciona. Então, neste vídeo, vamos discutir todos esses acontecimentos e ver se de fato a magia existe no mundo de Bluey. Vamos até onde tudo começou, o xilofone mágico. E deixa eu dizer pra vocês que esse episódio é bem curioso, porque aqui foi mostrado o primeiro objeto mágico dentro do mundo de Bluey, e se trata desse xilofone com o qual Bluey e Bingo têm o poder de congelar as pessoas. Congelado. Muitos de nós pensaríamos que, na verdade, é só um jogo em que as meninas e Bandit combinaram entre si. Talvez no dia anterior, mas se esse fosse o caso, acho que as coisas teriam sido um pouco diferentes. Bem, sendo um jogo, teria que haver regras. E falando em regras, Bluey é a número 1 em segui-las, como vimos no Jogo das Sombras. Pois é aqui, amigos, que temos a primeira suspeita sobre a existência da magia. E assim que Bluey foi congelada pelo Bandit, Bingo continuou correndo e não foi afetada pela magia. Congelada. Amigos, tenho certeza de que, se tivesse sido planejado, Bluey teria se descongelado e reclamado com Bingo porque ela não ficou congelada, se claramente era a vez dela ficar congelada. Com a ajuda do xilofone, Bingo conseguiu falar com Bluey para que ela respeitasse a sua vez. Você quer fazer tudo? Vou te descongelar se você me prometer que vai respeitar a minha vez. E conhecendo a Bluey, na verdade, aqui vimos ela bem tranquila, para que a Bingo não seguisse as regras. Enfim, essa é a primeira e menor prova que temos da magia. Vamos continuar com algo um pouco mais forte. Pois neste próximo episódio, tudo começa a ficar muito mais estranho. E se trata de um jogo de espiões. E neste episódio, eles mostram como as crianças tentam controlar os adultos por meio de uma poção. Uma poção? O quê? De onde surgiu essa ideia maluca? O mais estranho é que Bluey é quem comanda todo o jogo. Além disso, ela ensina às crianças que é possível controlar os adultos por meio dessa poção. E vamos lá, pessoal, não é só uma brincadeira. Eles chegam até a conseguir alguns fios de cabelo de cada um dos adultos. Isso aí já parece mais uma poção de bruxa de verdade. O mais louco de tudo isso é que no final realmente funciona. Vocês lembram que no início falamos que nem todos podem lidar com magia? Aqui eles nos dão essa primeira pista. Pois Mackenzie não está convencido de que precisa da poção para controlar os pais, então ele simplesmente sugere usar uma varinha e pronto. E se a gente usar essa varinha? Só a poção controla os adultos? Mas pelo visto, nada disso funciona. E mesmo quando a poção já está pronta, todos querem experimentá-la, mas quando Mackenzie tenta usar, simplesmente não dá certo como ela esperava. Mas quando chega a vez de Bingo, aí sim acontece o que Bingo queria. E gritem. Já sei. Tudo parece uma simples coincidência, mas também pensem. Por que aconteceu quando foi a vez do Bingo? Havia muito tempo para esse desastre ocorrer em outro momento. Ou quando todos brigavam para experimentar a poção. Mas se ainda não estão convencidos, fiquem tranquilos, pois a próxima prova talvez convença vocês. Vamos agora falar sobre um dos episódios mais estranhos e inexplicáveis de Bluey. E claro, estamos falando de fadas. Pois tudo isso começa depois que o malandro do Bandit magoa os sentimentos da pobre da Bingo. Bingo, me solta. Quando as fadas ficam irritadas e começam a fazer uma bagunça dentro de casa para que Bandit peça desculpas à pequena Bingo. E sei que vocês podem pensar que todo esse show foi planejado por Bingo para que Bandit se reconciliasse com ela de uma forma divertida. Mas há vários acontecimentos que simplesmente não têm explicação e só fazem sentido se as fadas realmente estivessem envolvidas.
Por exemplo, por que Bandit se deixaria ser humilhado desse jeito dançando na frente dos vizinhos? Ou o que me dizem do quarto mágico? Não há uma explicação plausível para todos esses enfeites que surgiram repentinamente? A única coisa que o Bingo poderia ter feito, se é que planejou tudo, é o desenho fedido do Bandit. Amigos, eles teriam levado horas para pendurar tudo isso. E na maior parte do episódio, a família está junta. Sério? Eles fizeram isso telepaticamente? E na verdade, isso foi demais só para dar uma lição no pobre The Bandit. Mas se ainda tem dúvidas, algo que com certeza não vão conseguir explicar é como certas coisas apareceram do nada. Como os adesivos na parte de trás da Bluey. A barba de pregadores da Tilly, que por sinal, não pegou nenhum pregador do varal. E para fechar com chave de ouro, todos esses círculos de fadas. Além disso, de onde diabos eles tiraram todas essas pedras? Eles foram ao riacho e voltaram com elas? Em que momento eles fizeram isso se sempre estiveram juntos? Isso não faz nenhum sentido, a menos que as fadas realmente estejam por trás de tudo isso. E algo que achei muito curioso é o fato de que todos na família parecem estar cientes de que as fadas realmente existem. As fadas chegaram. Até Bandit faz um desenho para mostrar a Bluey e Bingo. E algo bem estranho é que Bluey menciona que as fadas são invisíveis. Mas Bingo diz que você tem que procurá-las com o coração. Mas elas são invisíveis, você tem que procurá-las com o coração. Meu coração me... Diz que elas estão aqui. Será que Bingo já tinha visto as fadas? E por último, vemos o coração de amor da Bingo que ela preparou para o Bandit, que já está arrumado de novo. E oh, veja só, uma fada aparece. Mas amigos, só a Bingo é capaz de vê-la. Será que só ela tem esse dom? Vamos continuar com uma prova ainda mais forte da existência da magia. E aqui vemos por que é tão importante que a Bluey saiba mais de magia do que a Bingo. E estou falando do episódio do Aspargo Mágico. Amigos, eles devem ter copiado todas essas ideias de alguém. E a responsável é a própria Tilly. Ela ensinou tudo sobre magia para suas filhas, especialmente para a Bluey. E eu acho que é por uma razão muito simples. Bluey é a filha mais velha e pode compreender melhor as regras da magia. Pois neste episódio vemos como Tilly diz para Bluey que isso se trata de um aspargo mágico. Toma, isso é um aspargo mágico. E Bluey? Depois ele passa esse conhecimento para a pequena Bingo, que não consegue entender muito bem se é um jogo ou se é algo real. E provavelmente essa seja a razão pela qual a Bingo não consegue fazer esses feitiços mágicos de primeira. Por isso Tilly disfarça isso como um jogo para que não saia do controle. E na verdade, aqui temos outras pistas que nos levam a pensar que não são apenas jogos inofensivos. Em primeiro lugar, com este aspargo eles têm a capacidade de transformar os outros em qualquer outro animal. E eles levam tão a sério o seu papel que chegam até a morder o pobre do Patch. Quem, em sã consciência, morderia o vizinho só por estar brincando? Ou então, quando Bandit está em cima da árvore e Bluey o transforma em uma morsa, Bandit cai de uma altura de mais de 2 metros só para entrar na brincadeira? Eu não acho, pessoal. É só ver a expressão que Bandit faz quando Bluey diz que o transforma em uma morsa. Eu não acho que um adulto se jogaria de tão alto só para agradar o filho. Parece que tudo está fora do controle deles quando estão sob o efeito da magia. Ou vão me dizer que esses comportamentos não são estranhos? Mas para aqueles que ainda não estão convencidos da magia em Bluey, as provas ficam cada vez mais evidentes. E é no episódio Pena Mágica que tudo se torna inexplicável. Pois aqui, Bingo tenta evitar que Tilly e Bluey vão à festa de Chloe e para isso encontra uma pena mágica. Isso torna as coisas mais pesadas do que de fato são. Parece um jogo simples, não é? Aqui, Bingo se solta e começa a achar tudo que seus pais pegam muito pesado. Como o cereal do Bandit, sua tigela e sua colher. Mas o mais estranho é que, quando Bandit tenta levantar a colher com o cabo da vassoura, ele entorta de tão pesada que está a colher. E isso fica ainda mais estranho quando a colher é a única que não se move, mas a bola que está ao lado de Bandit consegue se mover.
Além disso, em várias ocasiões, Bingo se esgueira e eles nem percebem que ela está ali, e mesmo assim, as coisas ficam pesadas demais. Ou seja, eles nem estavam sabendo do jogo de bingo, e mesmo assim, as coisas ficaram pesadas. Como aconteceu com a escova da Bluey e o convite que a Tilly pegou. E isso não poderia ser apenas um simples jogo inventado pela Bingo, pois até mesmo aqueles que nem sabiam do jogo foram afetados pela magia da pena da Bingo. E o exemplo mais claro é o próprio Pat, que eu não acho que ele soubesse que a Bingo estava brincando e que no jogo dela as coisas ficavam pesadas. E mesmo sem saber disso, Pat caiu quando seu chapéu ficou pesado e até continuou caído no chão depois que a Bingo tirou o peso das outras coisas. Se tivesse sido só um jogo, ele simplesmente teria se levantado e ido para casa. Mas o coitado teve que esperar, sabe-se lá quanto tempo, até que a Bingo se dignasse a tirar a magia dele. E como prova definitiva temos o episódio da magia. E nesse eles deixam bem claro pra gente que a magia realmente existe. Pois vemos que a Chili não quer brincar com a Bingo porque está ocupada, e é a Bluey quem ensina a Bingo que ela pode obrigar os outros a fazerem o que quiser usando magia. Você sabia que existe uma maneira de fazer as pessoas brincarem com você? Sério, como? Usando magia. No começo, vemos que Bingo tem um pouco de dificuldade para entender como funciona a dinâmica de fazer mágica, mas conforme o episódio avança, Bingo consegue dominar. Bluey usa a mágica para pregar peças em seus pais, e até mesmo quebra aquela ideia de que é só um jogo, porque Bluey dá umas boas palmadas nos pais. E como dissemos antes, isso acontece porque, quando estão sob os efeitos da mágica, eles não têm controle sobre si mesmos, por isso é impossível fazerem algo para parar Bluey e Bingo. E depois vemos como Tilly fica brava porque eles estão usando a mágica de uma forma errada. E até menciona, quem foi que ensinou a Bingo a usar mágica? Quem lhe ensinou a usar magia? Foi a Bluey, eu devia ter imaginado. O que nos dá a entender que Tilly foi quem preparou a Bluey para que ela aprendesse a usar essa mágica. E isso, amigos, faz muito sentido. Pois quando Bluey quer continuar controlando seus pais, Bingo percebe que isso não está certo e se junta ao lado do bem. E bem quando Bandit está em cima de Tilly, ele nem tinha percebido que Bingo tinha decidido ir para o lado do bem. E do nada ele começa a se levantar e então vemos como Bingo vai se aproximando aos poucos. Isso não faz sentido, já que ninguém sabia da decisão que Bingo tomou, a menos que pudessem ler a mente dela. Mas algo bastante curioso é que só Bluey, Bingo e Chili são capazes de usar essa magia. A única vez que vimos Bandit usar um pouco de magia foi no episódio do xilofone mágico. E por isso o coitado quase não consegue se defender das travessuras das filhas. Até ele mesmo reconhece que gostaria de aprender um pouco de magia. Eu gostaria de saber magia. Será que nos disseram que na verdade a família Healer realmente tem um poder oculto? Será que era a família do lado de Tilly que praticava magia? Pode ser que sim, amigos, já que ainda temos muitos outros exemplos de como a magia interfere nas interações da família da Bluey. Como, por exemplo, no modo dança, onde as meninas fazem com que todos estejam sempre dançando, não importa a situação em que estejam. Não importa se arriscam suas vidas em frente a um semáforo ou se humilham dentro de uma loja. Qualquer pai em sã consciência não deixaria que isso acontecesse em nenhum lugar público. Ou o que me dizem do episódio Tina, onde Bluey e Bingo criam uma amiga imaginária que é muito grande para que seus pais não lhes deem ordens. Acho que esse episódio é o mais violento de toda a série, já que vimos como os pais de Bluey e Bingo saem muito machucados e feridos por essa amiga imaginária que elas criaram. E o jogo é tão extremo que eles até levam isso pra rua. E a própria Wendy fica assustada com o que eles estão fazendo. Acho que a única resposta para alguém normal é que essas pessoas são uns lunáticos. Mas a última prova está nos sonhos que se conectam da família Healer. Assim como vimos no episódio do morcego da fruta, aqui Bluey sonha que é um morcego e pode voar. Mas durante sua jornada, ela encontra seu pai, que está tendo um de seus sonhos favoritos. E durante o episódio, temos provas disso. Quando os dois acordam, percebem que seus sonhos estavam conectados e Bluey sabia o que ele estava sonhando. Bandit!
Também vimos isso no episódio da Hora de Dormir, quando Bluey e Bingo se encontram em seus sonhos e acabam incomodando Bandit. O mais provável, amigos, é que quem for mais próximo da família da Bluey já saiba disso. Mesmo que seja só um pouco de como eles conseguem dominar a magia. Já vimos que para o Pat, aparentemente, é muito normal que eles ajam e sejam assim. Quando ele foi mordido, simplesmente disse que não deveria ter baixado a guarda. Desculpa, pai do Loki. Não se preocupe, Bluey. Não devia ter baixado a guarda. E quando o deixaram com seu chapéu pesado, ele simplesmente ficou lá, deitado, sem reclamar. E agora precisamos falar sobre Bingo e sua habilidade de não ser afetada pela magia. Aparentemente, só ela consegue escapar da magia quando algo a desagrada. Talvez esse seja o dom que Tilly deixou de herança para ela. Mas então, amigos, o que vocês acham sobre isso? Vocês realmente acham que existe magia em Bluey ou é só imaginação deles? Aguardamos os comentários de vocês.